Bom, pessoal, meu nome é Sérgio Braga, eu sou professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná e pesquisador do INCT-DD. Hoje eu vou dar uma breve aula para vocês sobre a temática da democracia representativa no mundo digital, concentrando nas funções desempenhadas pelos e-parlamentos ou parlamentos digitais. Essa temática dos parlamentos digitais ela é muito vasta, e por isso a gente vai focar hoje nesse tema das funções, tendo em vista a multiplicidade de temáticas sobre os quais o tema pode ser abordado. Então, antes de entrar na exposição, eu vou indicar algumas referências para vocês. Esse é um texto que eu escrevi com a Isabelle Mitoso e a Júlia Tarda sobre as funções educativas dos e-parlamentos, uma análise longitudinal do caso brasileiro, foi publicado no caderno de pesquisa da Fundação Carlos Chagas, vocês encontram na internet, e esse texto da pesquisadora anglo-portuguesa Cristina Leston Bandeira, de The Impact of the Internet on Parliaments, a Legislative Studies Framework, que ela publicou na Parliamentary Affairs e também está disponível na internet. Esses dois textos são referências básicas, se vocês quiserem aprofundar o conteúdo do curso de hoje. E além disso, você tem outras referências aqui de vídeos no YouTube e outros trabalhos que também abordam essa temática dos parlamentos virtuais ou dos parlamentos digitais. A estrutura da nossa aula vai ser essa. Nós vamos primeiro esclarecer algumas ideias básicas subjacentes à nossa abordagem, depois focar rapidamente nessa questão da função dos parlamentos e a diversificação do papel dos portais parlamentares, dar alguns exemplos de boas práticas para vocês aí navegarem na internet ou desenvolverem alguns projetos, iniciativas, mapearem isso durante a navegação de vocês, fazerem um uso mais informado desses recursos da internet e uma agenda de reflexão, de pesquisa para quem quiser aprofundar sobre o tema posteriormente. Bom, para início de conversa, nós temos aqui 3 ideias subjacentes a essa abordagem. Primeiro, a ideia de Virtual Political System e de Critical Citizens, que são duas noções desenvolvidas principalmente pela cientista política de Harvard, chamada Pippa Norris, uma cientista política de Harvard, chamada Pippa Norris, que vai mostrar que desde o início da internet, já num texto de 2001, desde o início da internet, numa era pré-mídias digitais ainda, no início do século, quando só existiam basicamente websites e e-mails, já havia uma tendência muito grande das instituições, dos atores políticos, deslocarem sua atuação para as plataformas digitais, principalmente para os websites, né? Então ela dizia, a ideia básica dela, que em vez de haver uma democracia direta ou uma substituição das instituições representativas por outras formas de democracia, essas instituições elas seriam capazes de se reinventar a partir da migração para as plataformas digitais. Então é um texto bastante interessante, chamado Digital Divide, um dos textos clássicos sobre o impacto da internet na política, onde ela vai defender essa ideia de que, embora não fosse um processo linear, ou estivesse sujeito a idas e vindas, a crises de representação e fenômenos do gênero, os parlamentos, os políticos, as elites políticas, os órgãos governamentais iam cada vez mais se deslocar suas plataformas para plataformas digitais, né? Deslocar suas ferramentas de atuação, né? Então isso já no início do século, muito antes das mídias digitais, dos celulares
se massificarem ao redor do mundo. Segunda ideia que a gente vai desenvolver, o tema princípio, né, dessa fala aqui, que são as funções do parlamento. E uma terceira ideia que eu vou mencionar brevemente para a gente entender algumas coisas que eu vou falar aqui, é que esse processo todo, né, que vem desde o final do século passado, é um processo incremental e vai dando lugar a novas experiências e provocando novos efeitos nos sistemas políticos contemporâneos. E sem você entender essa interação, né, você não entende a política contemporânea. Simples assim. Né? A internet cada vez mais é um ingrediente fundamental da política contemporânea. E quando fala internet hoje, no sentido amplo do termo, englobando também as plataformas digitais de diversas naturezas, as mídias sociais, o WhatsApp, telefonia celulares e todo o entorno tecnológico e social no qual essas mídias elas estão inseridas. A ideia de sistema político virtual, ou virtual political system, é a ideia segundo a qual, né, entre os cidadãos e as políticas públicas, os policies outputs, você tem um conjunto de atores interagindo, essa ideia mais geral de sistema político, e essa interação ela se dá cada vez mais através de plataformas digitais. Né? Há uma plataformização dos atores que intermediam os cidadãos e as políticas públicas. Isso abrange tanto atores não estatais, como grupos de interesse, movimentos sociais, partidos políticos e jornais, o espaço público de uma maneira geral, como atores estatais, como os órgãos legislativos, os órgãos judiciários e, por fim, os parlamentos. Né? Então, o sistema político, nem toda esfera pública equivale ao sistema político. Por exemplo, um estádio de futebol faz parte da esfera pública, espetáculo teatral, novelas de televisão, faz parte da esfera pública, mas não faz parte do sistema político. No entanto, o sistema político ele faz parte desse conjunto de instituições públicas que estão participando do processo decisório em escala coletiva. Né? O processo de elaboração de políticas públicas não é só um processo que se dá dentro do Estado. Ele se dá também, ele abrange outros setores da sociedade civil e esses setores eles estão fazendo política permanentemente através de ferramentas digitais, online, como a gente está cansado de saber. Então ela vai desenvolver esse conceito de Virtual Political System para criticar essa ideia de que vai haver uma substituição das instituições políticas pela internet. Vai haver uma evolução, porque essas instituições várias que mediam entre o cidadão e as políticas públicas, elas também vão se adaptar a essas mudanças no ambiente tecnológico aqui. Né? Então, em função dessas mudanças no ambiente tecnológico, as instituições passam a funcionar de uma maneira diferente. E o critical system é a força subjacente a essa mudança, esse processo de mudança, que são os atores que participam do jogo democrático, de eleições, mas tem uma avaliação extremamente crítica em relação ao desempenho dessas instituições. Então, eles estão pressionando frequentemente por mais transparência, mais participação, fiscalizando, monitorando os atores públicos de uma maneira geral, e não só os atores parlamentares, não só os atores estatais. Vocês veem hoje aí os jornalistas, né, como eles são objeto de críticas o tempo todo, gente interpelando, circulando, criticando as postagens dele nas redes sociais. Então é uma polêmica constante, uma turbulência política constante, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E aqui a ideia central da fala de hoje, que são as ideias das funções do parlamento, segundo a Leston Bandeira. Isso aqui é extraído daquele artigo dela que eu citei no início, por isso que eu citei logo no início, para não deixar no final como é comum, para vocês já saberem de onde eu tirei isso.
Então, para ela, você tem todo um ambiente social aqui, né, que vai causar uma dinamização dessas 6 funções básicas dos parlamentos. Esses processos são os seguintes: os fatores institucionais de várias naturezas, o contexto institucional e político dentro do qual essas instituições parlamentares elas se inserem e elas atuam, processos de difusão de tecnologias digitais, de comunicação, disseminação de informação e o gerenciamento dessa informação, e os atores políticos que formam essas instituições. Tudo isso vai gerar uma demanda, né, por novas formas de desempenho dessas funções. A função de resolução de conflito ou de obtenção de um consenso político básico, a função de educação, a função de legislação, legitimação, representação e fiscalização, que é a melhor tradução para esse termo aí, escrutínio, não é a tradução literal. Esse conflito-resolução aqui, a gente pode dizer, alguns autores diversificam, ampliam mais essa função para uma função de participação, de deliberação e de promoção do engajamento. É uma função de promover o engajamento, o envolvimento do público no processo decisório. Mas, enfim, o parlamento, que era entendido basicamente como desempenhando essas 3 funções básicas de produção de leis, de representação e de fiscalização, ela passa a ter outras funções aqui e vai se diversificando, e essas funções vão sendo desempenhadas cada vez mais com auxílio de plataformas digitais. Essa é a ideia básica dela. E ela vai aí definindo as funções do parlamento. E a Então, ela vai desenvolver essas 6 funções básicas aí. A função de legislação, que ela é dinamizada através das plataformas digitais, através da disponibilização da informação sobre as sinopses legislativas e criação de alguns espaços de intervenção e de ampliação da deliberação pública, de crowd law, esse tipo de processo aí, aumentando a transparência do processo de elaboração legal, através de disponibilização de dados abertos e da oferta de oportunidades de participação. Então a gente pensa que hoje, para a maioria das pessoas, é trivial você entrar num processo legislativo e acessar um processo de elaboração legal, ativar um mecanismo de pushing, né? Mas isso foi uma revolução. Há 20 anos atrás, isso não existia. Né? E hoje não. Hoje vocês podem ver aí essa CPI da fake news, o projeto de lei da fake news que está no Senado. Isso é acompanhado em tempo real por uma multidão de pessoas. Então, existem inumeráveis exemplos como as tecnologias digitais dinamizaram esse processo aí. Então, é isso que ela está se referindo. Não é? Um processo de dinamização da função da legislação propiciado pelas tecnologias digitais. Eu só não digo que isso seja uma revolução, né, porque o parlamento continua lá. Né, por mais que ele tenha transferido suas ações para as plataformas digitais, a Câmara e o Senado continuam lá no mesmo lugar em Brasília, as assembleias legislativas continuam no mesmo lugar nos estados e as câmaras municipais continuam no mesmo lugar nos municípios. Mas tirando isso aí, foi uma revolução muito grande. Vejam só esse processo de tramitação do projeto de fake news que a gente está testemunhando aí nos dias de hoje. Mas a gente pode mencionar vários outros exemplos, como o projeto da ficha limpa, do Marco Civil da Internet, etc. e tal. E que foram também dinamizados com o impacto das tecnologias digitais. A segunda função, definida no sentido amplo do termo, eu não estou aqui reconstituindo ao pé da letra as ideias dela, estou reconstituindo assim de maneira um pouco livre, é a ideia de representação e de formação de elites. Né? Então, também aqui o processo de informação sobre os parlamentares e criação de espaço de contato entre
os cidadãos e os membros do parlamento, isso se dinamizou muito com a internet, né? A gente pode citar inumeráveis exemplos, eu vou citar alguns aqui daqui a pouco, mas é só uma pequena amostra da quantidade imensa de fenômenos que isso dá lugar. E isso a gente é um campo muito vasto para melhorias, para aperfeiçoamento, para observação de fenômenos políticos interessantes, que está mudando aí qualitativamente a relação do representante com o cidadão de uma maneira geral. Não só com o seu eleitor, mas com todo o entorno dentro do qual se dá a relação do representante com a comunidade. Né? A onda mais recente aí foi a onda de lives, vários parlamentares, chefes de governo, prefeitos, vereadores, participando o tempo todo de lives aí durante a pandemia. Né? Então isso também é uma dinamização muito grande dessa função, ao invés de substituir o parlamento. É isso que ela quer dizer. Né? A ideia mais profunda por trás disso é que ela está dizendo que, ao invés de um fim do parlamento, na verdade você está tendo uma dinamização do parlamento. O parlamento está presente na vida das pessoas mais do que elas percebem. E os representantes também. Tá? Só que as pessoas não aceitam isso passivamente, o status quo, e o custo dessa manifestação, o descontentamento, diminuiu muito com as tecnologias digitais. Resolução de conflito, engajamento, participação, deliberação, a gente pode definir aí amplamente essa rubrica aqui, que você tem uma divulgação das discussões e a criação de novos espaços de envolvimento do cidadão e com todo o processo deliberativo parlamentar, a função de educação, que é importante, o parlamento é muito utilizado para dinamizar atividades educativas, a função de fiscalização e supervisão, do monitoramento das ações da administração pública de uma maneira geral, tanto do ponto de vista horizontal como vertical, e a última função é a função de espaços de divulgação do papel do parlamento, meios de comunicação, agências de notícias em tempo real, ferramentas de divulgação dos trabalhos parlamentares. Os sites hoje parlamentares, tanto em nível federal como em nível municipal, eles são espaços de produção de notícias em tempo real também. Né? Basta você navegar aí nas câmaras municipais, nas assembleias, que vocês vão ver que eles são muitos deles são praticamente agências de notícias, porque eles têm que fazer isso, produzir notícias o tempo todo para legitimar o parlamento aos olhos da coletividade. Né? Para que serve, afinal, o parlamento? Né? Então, por isso que existem todas essas atividades aí dentro dos sites parlamentares. E aqui, por fim, né, a última parte que eu queria enfatizar dessa primeira parte da aula, o último ponto, né, é que esse processo de aplicação de tecnologias digitais ao parlamento é um processo dinâmico. Né? Então, é um processo dinâmico incremental. Isso aí, né, ele vai se renovando ao longo do tempo. E isso tem efeitos, vai gerando mudanças, inovações. Né? Então vai gerando mudanças, inovações. Aquilo ali que estava ali foi dito na aula anterior, na lâmina anterior. Você tem desde fenômenos aqui que só os especialistas podem entender nas fases iniciais da implantação dos processos. Você coloca, por exemplo, emendas ao orçamento em formato aberto. Quem é que vai consultar isso? O cidadão médio dificilmente vai aprender a usar uma linguagem como o Python, né? Ou aprender a usar o R para baixar essas análises, para baixar esses dados para fazer análise. Só os especialistas fazem isso. Mas com o tempo vai havendo um aprendizado. Essas ferramentas elas vão se tornando mais utilizáveis. Os especialistas vão criando plataformas de monitoramento
até que isso se difunde para a sociedade como um todo, através do tratamento analítico que os intermediários dão em algum lugar, em primeiro lugar. Isso vai criando plataformas de monitoramento, vamos dizer assim, dessas informações, até que os cidadãos vão se interessando e interagindo com essas plataformas. Também você tem aqui vários exemplos disso. E aqui a mesma coisa na função de engajamento. Você começa com cidadãos desengajados, apenas ouvindo falar, sem participar muito, até um engajamento maior com os cidadãos. Né? Isso ela está trabalhando com um horizonte de longo prazo, é claro, né? Mas a gente já vê hoje em dia alguns fenômenos indicativos do que pode ser esse futuro parlamento digital com suas funções dinamizadas. Parlamento da fake news, projeto ficha limpa, lei do marco civil na internet. Então, muita coisa aí já ocorrendo que não ocorria nos parlamentos anteriores. As petições online, o caso da Inglaterra. É claro que todas essas experiências têm problemas, né? Mas são experiências novas. Né? O que ela está falando aqui é para onde aponta o futuro, né? E não o passado, né? O que é novo, o que está na vanguarda dessas experiências. Então, esse projeto de lei da fake news aí é um exemplo onde massas e massas de população se engajaram em sua tramitação no processo de difusão através da difusão de informações e de contra-informações e de desinformação também nas mídias digitais. Aqui é um estudo, um diagrama de dispersão tirado daquele estudo que eu citei para vocês, que a gente fez, onde mostra como está o status quo das funções desempenhadas pelos parlamentos nas assembleias brasileiras. Então, houve uma mudança, claramente, de 2 anos para de 2014 até 2016, houve uma mudança nos órgãos. Né? Houve uma mudança, uma melhoria da qualidade dos portais, alguns deles melhorando muito, como, por exemplo, o Paraná, que passou aqui para uma posição inferior, até que melhorou no índice. Né? Aqui é o índice, essa coluna aqui é o índice, e aqui é o IDH dos estados, né? Em 2004 ou 2016. Então você está tendo um movimento aí. Então aquele processo incremental que a Dominique Tillen falou ali, ele não é só um modelo teórico que não se dá na realidade. Né? Está se desenvolvendo empiricamente na realidade. Então os parlamentos eles estão incorporando inovações de legislatura para legislatura. E a gente percebe isso quando a gente estuda os parlamentos num período longo de tempo. É claro que se você pegar 2 anos aqui, as mudanças vão ser pequenas. Mas compara um site do parlamento, um parlamento qualquer aí, em 2010, 2000 ou do ano 2000, com um site agora em 2020, né, no início da nova década, aí, que vocês vão ver que as mudanças foram significativas. Aqui algumas implicações, algumas indicações, implicações gerais desse fenômeno aí. Aqui 2 livros importantes que eu já mencionei aqui, 2 noções que estão desenvolvidas nesse livro. Para quem quiser aprofundar também, eu indico essas leituras. Political Turbulence, que é um livro da Helen Margret e seus colegas, uma pesquisadora do Oxford Internet Institute, e esse conceito de democracia monitorada, Civil Society in the Age of Monitored Democracy. Democracia monitorada, que é justamente essa ideia dos cidadãos monitorando o funcionamento das instituições públicas de uma maneira geral, não só do parlamento. O parlamento talvez seja a instituição que seja mais criticada, mais monitorada, porque ela é a instituição mais visível. Aqui um livro que eu escrevi em 2007, que vocês podem consultar, está no site da Câmara dos Deputados. Você vê o estado da arte disso aqui antes, um pouco antes das ferramentas, do impacto das tecnologias digitais e da modernização dos sites parlamentares, se transformando em grandes portais, em grandes plataformas, com recursos altamente sofisticados de armazenamento, de divulgação das informações e
de organização da comunicação política. Né? Aqui ainda era um estado primitivo, era basicamente um website, seguindo lá mais ou menos aquele modelo da Pippa Norris, antes dessa plataformização geral da internet. Outro livro importante que é um livro do Cristiano Faria, aquele funcionário da Câmara dos Deputados, organizador do Lab Hacker, um dos organizadores do programa E-Democracia, o Parlamento Aberto na Era da Internet. Vocês podem também acessar isso da internet, que vocês podem aprofundar alguns temas aqui que foram discutidos. Recomendo a leitura. Livros que estão surgindo aí, que vão surgir aí, sobre parlamento digital, é um campo de publicação que ainda não se encerrou, que está estimulando ainda constantes publicações, né, fazendo balanços de novas experiências que vão surgindo. E aqui uma listagem de boas práticas, desempenhando aquelas funções ali, né, que a gente indicou. A Comissão de Democracia Digital na House of Commons, que é o parlamento por excelência, né, lá na House of Commons inglesa. Então, criou uma comissão para institucionalizar a participação dos cidadãos, os processos de dinamização da democracia digital no parlamento. Então, é um exemplo de boas práticas. A Canadian Parliamentary Review, que é uma revista do parlamento canadense muito boa, que serve para legitimar o papel do parlamento. Então, tem uma série de livros, de artigos curtos, produzidos por funcionários da casa, artigos curtinhos, né? Não só para o público especialista, mas extremamente interessantes, né? Para o leitor médio entender melhor como funciona o parlamento. Também é outro exemplo de parlamento extremamente forte, né? Como devem ser os parlamentos nas democracias. Oxalá o Brasil e os países latino-americanos cheguem lá um dia. E aqui boas práticas de engajamento parlamentar e de participação na Câmara dos Deputados brasileira, que também é um dos sites mais bem organizados. Audiências interativas, Wikileaks, expressão dos cidadãos, pauta participativa. Então, uma série de projetos desenvolvidos pelo programa E-Democracia. Audiências interativas, aqui mais um exemplo. Também vale a pena dar uma navegada nisso, quem não conhece ainda. O Lab Hacker, da Câmara dos Deputados, vários projetos aí que são desenvolvidos para também estimular. São todos projetos experimentais. Alguns dão certo, outros não dão. Mas o importante é que o parlamento vai indo para frente, né? E isso vai sendo replicado em outros órgãos parlamentares. Então, isso é que é importante. A Câmara puxa uma série de outras experiências interessantes que vão imperceptivelmente, incrementalmente, né, elas vão se incorporando ao cotidiano dos cidadãos, dos funcionários da casa, das elites parlamentares, tendo um impacto muito maior do que a gente imagina. Né? As pessoas falam disso, percebem disso, e o parlamento está cumprindo a sua missão. Né? Está procurando se adaptar às mudanças no ambiente, ao invés de ficar parado, estático, esperando que as coisas aconteçam e ele não tome nenhuma providência em relação a isso. Aqui o parlamento francês também tem a famosa La Fabrique de la Loi, que é um programa já antigo, que ainda hoje funciona, onde você tem várias ferramentas para rastrear esse processo de elaboração legal. Aqui um programa muito bom que dinamiza a função de fiscalização do parlamento, que é o programa Políticas Públicas a seu alcance da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Era um ótimo programa para ser desenvolvido ao nível municipal e ao nível estadual e outras assembleias, porque isso impacta realmente no cotidiano da população. Né?
Parlamento Jovem de Palmeira, várias assembleias legislativas do Brasil, câmaras municipais estão desenvolvendo programas de parlamento jovem. Ainda falta muito a ser feito, claro. Nem todas desenvolvem, mas já é um progresso. Isso apresenta alguns resultados. Né? E isso vai melhorando a imagem do parlamento, melhorando e educando os jovens em valores democráticos. Eles aprendem a respeitar as decisões do parlamento e, caso estejam descontentes com essas decisões, eles vão lá se candidatar, se organizar e fundar novos partidos e produzir novas lideranças. E é isso que a gente vê, testemunha no nosso cotidiano político. Então, uma agenda que eu acho que deriva aí dessa problemática, né? Que podem, assim, coisas que podem ser melhoradas aí para a gente desenvolver o parlamento, né? Em vários níveis de representação política. Então, aumentar o diálogo com apoiadores e pesquisadores que estudam os e-parlamentos, como o Instituto Nacional de Democracia Digital, do professor Wilson Gomes, lá da Bahia, e outros órgãos parlamentares. Então é importante essa interação, né? Dar cursos e divulgar os programas do parlamento junto a estudantes de ciência política, economia, administração pública, direito, né? Saindo só daquele núcleo de direito. Isso é importante. Instituir mais ou menos comitês de monitoramento, comitê gestor, como aqueles da Assembleia Legislativa lá da Câmara lá do Reino Unido, aprimorar a responsividade do órgão, né, com TVs públicas e cursos, órgãos legislativos. Então você tem vários TVs públicas na TV aberta online, criar mecanismos mais eficientes de comunicação, né? Isso é importante também. E dinamizar mecanismos de criação de inteligência coletiva com outros órgãos públicos, think tanks. Tudo isso são fenômenos que já estão se desenvolvendo há muito tempo, mas que ainda tem um grande campo para ser desenvolvido. Então é isso aí, pessoal. Essa é a bibliografia aqui, os livros que eu já citei. Esse é o da Pippa Norris, 2001. Tem esse seminário importante aí da Steven Ward com a Christine Lesson Bandeira, realizado no Oxford Internet Institute. E é basicamente isso, esse panorama que eu gostaria de dar para vocês, de como as tecnologias digitais podem dinamizar as funções desempenhadas pelo parlamento e ao contrário do diagnóstico aí pessimista, né, dando uma mensagem de otimismo no final, que as democracias estão em crise e que você vai ver, pode ocorrer uma onda autoritária no mundo afora. O que a gente pode testemunhar é um fenômeno um pouco diferente. Na verdade, você tem os parlamentos se modernizando e incorporando essas novas lideranças que surgem na sociedade civil e canalizando essa energia dos cidadãos críticos para as arenas parlamentares. Assim, é claro que nem sempre essas energias elas portam, vamos dizer assim, uma cultura política de tolerância, de respeito aos direitos de minoria, etc. e tal. Mas é assim que a sociedade pensa, e a função dos órgãos parlamentares é representar o que a sociedade pensa. E quem discorda disso, né, tem a grande tarefa, grande e hercúlea tarefa pela frente, de mudar o pensamento das pessoas, dos cidadãos comuns, que é a célula básica das democracias contemporâneas, numa direção que aumente a qualidade da democracia e produza uma cultura política mais tolerante e voltada para a produção de bens públicos. Então, pessoal, por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.